nossa vida. Chamando agora cada um de vocês para rezar, para se colocar em oração, para que a gente possa ter agora aproveitar a experiência do Tabor, como Pedro falou com Jesus: Senhor, deixa eu montar 3 tendas, aqui é muito bom. Que cada um de nós possamos experimentar a graça de poder rezar, a graça de poder desfrutar da presença do Senhor, a graça de sentir nosso coração preenchido, nossas carências, principalmente carências de amor, de atenção, carências que derivam do amor. Sacia-nos, Senhor Jesus. Não nos deixe, Senhor, passar por essa vida, Senhor, como mendigos necessitados que somos realmente, Senhor, mas mendigando por aí amor, Senhor. Não, nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai poderoso, um Pai cuidadoso e carinhoso. Igual a minha mãe, sempre foi uma mãe que prezou muito, uma mãe muito próxima, assim. Minha mãe era muito correta, organizada, uma ótima mãe. Então, você nunca ia me ver com as unhas grandes, você nunca ia me ver com a roupa rasgada, bagunçada, porque a minha mãe cuidava de mim. A minha mãe não deixava isso acontecer. E o Pai do céu quer cuidar de cada um de nós, o Pai do céu quer nos amar. Ele não quer que nós andemos por aí como filhos que não conhecem o amor, filhos que não têm aonde se abastecer, aonde se encher do amor de Deus. E às vezes a gente trabalha na igreja, a gente serve em tantas coisas, mas a gente não deixa o amor de Deus nos preencher. E o tema que nós vamos meditar hoje é gratidão pelo olhar de misericórdia. O nosso objetivo é agradecer a capacidade de amar sem criticar. Capacidade de amar sem criticar. Eu lembro quando eu fazia pastoral de rua, que a gente, lá em Belo Horizonte, o padre Roberto Lettieri, que era da Toca de Assis, uma vez ele disse que Belo Horizonte era a cidade que tinha mais morador de rua por proporção. A cada 100 habitantes tem tantos moradores de rua. Belo Horizonte era a que mais tinha morador de rua. E eu fazia muita pastoral de rua lá. E sempre que ia uma pessoa nova na rua, Deus sempre pedia para falar: olha, meu irmão, nós não estamos vindo para falar para eles pararem de beber, parar de usar droga, porque eles mais do que ninguém sabem os malefícios disso. Mas eles são dependentes químicos, são doentes. E nosso papel aqui é vir amar e dar um ombro e um braço para que, se ele quiser levantar, uma ajuda, se quiser ir para uma clínica de recuperação. Mas nosso objetivo aqui é amar e não criticar. Eu queria perguntar para você, Magnólia, às vezes a gente gosta tanto de contar, assim, né, quando a gente está no meio das pessoas, um milagre, algo maravilhoso que a gente viveu, mas às vezes falta a gente contar também os tombos que a gente já levou. Eu penso muito nisso, assim, que na comunidade a gente não aprende apenas com os santos, com aquelas pessoas de muita oração, mas a gente aprende também e muito com aqueles irmãos fracos, porque muitas vezes a gente vê o que eles estão vivendo e a gente se identifica, né? A gente fala: é o que eu vivo também. É verdade. Acabou que no início do texto da misericórdia, Dudu, eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Magnólia, sou membro da comunidade Mel de Deus, de promessas definitivas, casada, mãe de 3 filhos, Verônica, Bernardo, Benjamin, são gêmeos, que são uma bênção, né, Dudu? Enfim, você falando sobre a questão da misericórdia, quando hoje eu ouvi o tema, né, da novena de Pompeia, né? Gratidão pelo olhar de misericórdia. E é que nem você está falando, às vezes a gente vê os testemunhos dos santos, mas essa rotatividade de comunidade, por nós sermos separados entre colmeias,
Então a gente vai mudando cada ano que passa, a gente vai mudando de colmeia. E a gente passa a conviver com os irmãos e realmente, você falou tudo. É cada história linda, cada testemunho lindo que nos edifica. E é um prazer, assim, essa mudança de colmeia em função de você poder conhecer melhor cada irmão. E o que eu tenho para partilhar hoje com relação, quando eu vi, né, esse tema, gratidão pelo olhar de misericórdia. Eu fui alcançada pela misericórdia de Deus. Quando eu era solteira, do mundo, na farra, da bebedeira. E com o passar do tempo eu fui cansando de tudo isso. E foi vindo aquele vazio que nada preenchia. Eu buscava no mundo, né, aquilo que eu só ia encontrar em Deus. Só que eu não sabia o caminho. Mas a misericórdia de Deus me alcançou por quê? Porque eu afastada da igreja por muitos anos. E numa sexta-feira santa, eu fui na celebração da Santa Cruz. Chegando na igreja, tinha umas irmãzinhas da Casa de Misericórdia entregando as novenas da misericórdia, que eu nem sabia o que era misericórdia, o que era novena, enfim, retornando, né, para a casa do Pai. Eu falo que Jesus misericordioso foi de encontro à minha miséria. Aí peguei aquela novena da mão da irmã e justamente naquela sexta-feira santa era o primeiro dia da novena da misericórdia. E antes de começar a celebração da Santa Cruz, fizeram o primeiro dia da novena. E eu acompanhei. Terminou a celebração da Santa Cruz, fui embora para casa, muito tocada, porque eu já estava cansada daquela vida, me sentindo vazia. Mas aquela novena me confortou. E aí eu falei comigo mesmo, falei, já que eu fiz o primeiro dia ontem, eu vou dar continuidade a essa novena, às 3h da tarde. E dei seguimento. Rezei no domingo, rezei na sexta, primeiro dia, rezei no sábado, rezei no domingo. E eu não me recordo se foi na segunda-feira. A Martinha, minha irmã, que já era de caminhada, que na época não era nem comunidade Mel de Deus, me ligou e falou assim, Magnólia, vai ter um encontro esse final de semana, você quer fazer? Aí eu peguei e falei assim, quero. Ela falou assim, só que esse encontro não é você que decide se você quer fazer ou não, é Jesus que te escolhe. Nós vamos rezar seu nome e se confirmar eu te aviso para você se organizar, porque são 5 dias. Eu falei, tá. Aí quando foi na terça-feira, ela me ligou, na terça ou na quarta, Magnólia, confirmou, seu nome pode se arrumar para você ir para o encontro. E eu fui, Dudu, na maior inocência. Um encontro, né, qualquer, na fazenda. Aí chamei minha outra irmã para ir junto, ela concordou, rezou o nome dela, confirmou também, e nós fomos. E eu fui na inocência. Aí cheguei lá, era o encontro João, o discípulo amado. Eu só sei que eu comecei a chorar desde o primeiro dia. E aí, dando sequência na novena da misericórdia lá na fazenda, no encontro, e eu sendo tocada e eu me derramando em lágrima e com o coração muito contrito, assim, verdadeiramente muito arrependida de todos os meus erros, de tudo aquilo que eu tinha buscado no mundo. Enfim, quando chegou no domingo, no encerramento do encontro, tinha anos que eu não me confessava. E aí, no período da manhã, quem chega lá para atender as confissões? Padre Adonias. E aí, eu fui para a fila da confissão, e ele começou a atender as confissões antes da missa, e muita gente, eu fui uma das últimas naquele medo, né, de retornar à confissão, porque tinha anos que eu não me confessava. E eu fui. E aí, faltava pouquíssimas pessoas, ele atrasou a missa, falou, não, vou atender todo mundo. E justamente nesse domingo que eu busquei a confissão, Dudu, era o domingo da Divina Misericórdia. Então, depois que foi passando o tempo, que tudo foi se encaixando e que eu fui entendendo, sabe, o cuidado de Deus, da misericórdia de Deus me alcançando em cada detalhe. E aí eu me confessei, logo em seguida a Santa Missa, comunguei,
depois de anos. E aí, encerramento do encontro para o almoço, retornamos com uma dinâmica. E dentro dessa dinâmica eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, uma experiência de céu, na qual eu repousei e eu fiquei fora de mim, assim, por alguns dias. Foram uns 10 dias, mais ou menos, assim, de êxtase, do tanto que foi forte, que foi profundo. Tanto é que Débora mesmo conta o meu testemunho dessa experiência de céu que eu tive. E daí eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então Deus me alcançou através dessa misericórdia, Deus me alcançou através daquela confissão, Deus me alcançou através daquela santa missa, daquele dia da divina misericórdia. Deus me alcançou através da minha irmã. Deus me alcançou de diversas formas. Então, assim, eu vejo a misericórdia de Deus como minha última tábua de salvação, realmente, porque eu estava no fundo do poço. Então, assim, rezar a misericórdia para mim é lindo. E hoje, quando eu vi esse tema, gratidão pelo olhar de misericórdia, eu louvo e agradeço a Deus por esse olhar de misericórdia de Deus na minha vida. O Senhor tem olhado com misericórdia para os filhos dele e tem dia após dia nos chamado para que nós nos deixemos ser cuidados por ele, amados. Que nós possamos fazer uma experiência de êxtase como Magnólia fez, uma experiência de ser amado, de se sentir amado, de se deixar ser curado, preenchido, cuidado pelo Senhor. Por isso eu queria te convidar agora, junto conosco, vamos rezar com esta canção, vamos pedir para o Senhor, vamos rezar, mesmo você que já viveu isso que Magnólia já viveu. Não existe limite para o amor de Deus. O Senhor quer, como uma mãe, como um pai, cuidar de nós todos os dias da nossa vida, todos os momentos. Por isso vamos pedir ao Senhor agora: Senhor, cuida de cada um de nós. Olha para nós com este olhar de misericórdia, Senhor. Dai-nos a graça de olhar, Senhor, com este olhar de misericórdia para os nossos irmãos também, sem julgar, sem condenar, Senhor Jesus, sem excluir, Senhor, mas com o olhar do Pai que manda aquele servo sair e chamar todas as pessoas para a festa que Ele está dando, ou aquele dono da vinha que manda sair, vai nas praças, em todos os lugares, fala: chama todo mundo para trabalhar para mim. Ou aquele pastor que sai em busca da ovelha perdida, e enquanto ele não nos encontra, ele não volta. E o Senhor tem nos procurado, mesmo que nós frequentemos a igreja, mesmo que nós às vezes sejamos até de comunidade, muitos de nós estamos perdidos, e o Senhor nos busca como o pastor busca a ovelha. Mas Ele não nos busca porque Ele quer que nós fiquemos apenas perto dEle. Não, o Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos amar, o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos dar uma vida nova, não uma blusa de igreja, não que a gente possa ter um cargo na igreja, não. O Senhor quer nos dividir como dividiu a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. E o Senhor quer nos marcar com teu amor, com esse olhar de misericórdia, como marcou a vida de Magnólia, como marcou a vida de Lohane, de Rafael. Mas não existe apenas um dia para o Senhor. É uma caminhada. O Senhor quer viver conosco. É um rio que, se não para de correr, a água seca. E às vezes aquela terra que fica no fundo do rio racha tão rápido que parece que tem mais tempo que não passa água ali do que nos outros lugares que passava água. O Senhor sabe que o nosso coração é sedento do teu amor. Nós não conseguiríamos viver sem o amor de Deus. Por isso reza cantando e canta rezando esta canção. Deixa esse mar, este rio ser derramado neste mar, este rio que é o nosso coração ser encharcado por esse oceano que é o amor de Deus. Canta esta canção com a Lolo. Cuida de mim. Ah, Senhor, quando eu falo de mim, é do meu coração e da minha vida.
Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Desde quando eu era pequenininho, Senhor. Cuidas de mim. Ah, como o Senhor cuida, Senhor. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Canta de novo isso. Cuidas de mim. Senhor, mesmo que eu seja adulto, mesmo que eu tenha tantas responsabilidades, é o Senhor que cuida. Que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Cuida, Senhor. Tu cuida, Senhor. Cuidas de mim. Essa é a maior verdade da minha vida, Senhor. O Senhor cuida de mim, Senhor. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É um amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. E o Senhor cuida de cada um de nós hoje, na situação que nós estamos vivendo. O Senhor cuida profundamente de cada um de nós. Quando a gente às vezes está vivendo um ótimo momento, o Senhor está cuidando, mas quando também, às vezes nós não temos dinheiro para pagar o aluguel, o Senhor cuida. Às vezes quando nós estamos desesperados com a situação de um filho, o Senhor cuida. Senhor, o Senhor cuida de nós quando nós estamos com depressão, em apuros. E o Senhor cuida de nós quando nós estamos entrando na marcha nupcial de um matrimônio, Senhor. Talvez um momento tão feliz, o Senhor está cuidando. Porque o Senhor sabe que a vida do homem, Senhor, não é um momento. E o Senhor não está conosco igual aqueles amigos, aquelas situações que são só nos momentos bons. Por isso, Senhor, ensina-nos a cuidar também dos nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia, a ter um olhar compassivo, compreendedor, Senhor. Eu vejo tanto Debrinha agindo assim aqui na comunidade. Ela fez o meu casamento, foi o casamento mais lindo que eu já vi na vida. Mas também, quando eu estava com meu bebezinho no CTI, ela, cheia de coisa para fazer, foi lá em casa. Como uma galinha, juntou meus outros filhos debaixo da asa. E por onde ela ia, ela levava meus filhos. E eu vejo o quanto essa é a vida dela. Ela e Silvinho não puderam ter filhos, mas como eles cuidam de cada um de nós. Quando eu chego às vezes com um carro novo aqui, eles se alegram tanto. E é como se o carro fosse deles. Debrinha fala comigo assim: você sabe que esse carro era para ser meu, né? Mas como eu tenho voto aqui na comunidade e eu não posso ter nada no meu nome, eu pedi para Deus dar para você, e Deus vai dando as bênçãos também para você. Ela fala brincando, mas eu sei que ela se alegra. Mas também quando a gente se entristece, quando tem algum de nós passando uma dificuldade no matrimônio, o inimigo, meus irmãos, não se engane, ele ataca muitos matrimônios dos consagrados. Como o inimigo deseja destruir uma família. Imagina uma família consagrada. É o que o inimigo mais quer. E Debrinha luta pelas famílias da comunidade. Por isso eu queria pedir hoje esta graça do Senhor nos dá também este ardor, esta vontade. Essa misericórdia de não julgar, de não condenar, de não desanimar. E a pergunta para nós hoje é: em que situação consegui oferecer um olhar de misericórdia
onde antes havia julgamento. E a reflexão é a cura do julgamento, é um dos frutos mais belos da cura interior, pois transforma nossas relações. Agradecer por essa capacidade de ver o outro com os olhos de Cristo nos aproxima mais do coração de Deus. Para Jesus não existe causa perdida. Para Jesus não existe causa perdida. Que a gente possa dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma centésima chance para os nossos irmãos, por todos aqueles que convivem conosco. Como Débora sempre diz, né? Não tem uma pessoa tão ruim que não tenha algo nela que não possa ser aproveitado, né? Como Dudu dizia, né? Vamos realmente ter esse olhar de misericórdia, amar sem criticar, amar sem julgar, porque não tem ninguém tão ruim que seja que não tenha algo bom para ser aproveitado nela. Por isso nós vamos rezar essa novena que eu amo tanto.